Votação no Papa. Hoje tivemos fumaça preta. Ficamos ali olhando a chaminé, como diz Juna Reame, vendo os pássaros se coçando, passando. Gente, é muito bom, deu né? uma passeadinha e fica filmando a chaminé. Aí passa fica... um povo na praça também, a mãe com o bebê, aí passa um idoso. E de repente volta pra chaminé, e você O fica pássaro. olhando pra ela. O pássaro olhando também pra chaminé, e eles. E aí? Aquela E nada. cena assim que fica todo mundo esperando. O mundo assim, inteiro o mundo olhando, inteiro você olhando pra uma imagina? chaminé. Ah, que bonito, né? Alguém tinha que ter a ideia brilhante de colar um logo ali, né? Imagina, o outdoor. Ia ser Ouvir com o barato. drone, assim, com uma logo ali. Se fosse no Brasil, certeza Ia que ia ter. bombar Por todo mundo aí, isso, ó. O né? marketing. Abatido. Isso aqui O que drone é é marketing, abatido. viu? Ah, com né? certeza, com Fazer certeza. igual aqui no Willie Davis, né? Antigamente, na época do Grêmio ainda, quando tinha campeonatos maiores, que aí entravam os patrocinadores das empresas, aí não podia, os patrocinadores do time não podiam estar lá dentro. Aí teve um jogo que o cara trouxe um balão, acendeu o balão fora do estádio só para aparecer. Né? Poderiam fazer isso lá no Então. Vaticano também, atrás da... Tá certo. Muito bem. Chaminé. Então não tivemos Papa hoje. Amanhã tem 2 votações pela manhã, 2 votações à tarde. Precisa ser pela maioria qualificada de 2/3 a votação para ser eleito. Então não basta ser só 50% mais um, tem que ser 2/3. Por isso que acho que é tão difícil, né? E a primeira é raro também, né? Porque ali, agora não se conversa, assim, que eles falam isso, né? Que agora não tem uma espécie de exposição das suas ideias, nem nada do tipo. Isso já aconteceu. Então, agora as coisas vão ainda meio que afunilando, assim. Eu acho que é meio que vai passando por um filtro. E aí, conforme for passando as votações, eu acho que eles se perguntam se votou em quem. E aí vão conversando, aí vai vendo quem já tá na maioria, né? Eu acho e que se deve, concorda assim, com as ideias. ninguém sabe como é que funciona exatamente, mas deve ter assim, ó, fulano teve tantos votos, fulano tantos votos. Imagino, porque senão, para chegar num resultado de 2/3 seria assim... É por isso que eu acho que nas primeiras é mais raro mesmo, né? Eu não pesquisei também para saber se alguma vez já deu assim, né? Logo de primeira, Acho nesse que nas modelo últimas de conclave. não foi errado. Normalmente tem aí alguns dias. Eu voto na enquete para sexta-feira. Sexta-feira. Seriam Viu 2 que teve dias, né? o- 3 Acho que dias. Eu também vou. E acho que vai ser italiano. Tô com esse pressentimento. Você viu que teve o mais demorado durou 3 anos, né, pra decidir o Papa. Mas também faz muitos anos, né? Isso. Então, eu acho que daí... E também outra época, né? Daí eles paravam também pra expor quem é que tinha recebido mais votos e tudo mais. Imagina a gente Hoje esperando não 3 pode anos pra- demorar... hoje nem pode demorar tanto tempo assim. E porque Fala, daí Claudemir. chega numa fase lá no fim que eles expõem quem tem mais votos, né? Então daí já mesmo pra finalizar, né? O mundo não pode ficar muito tempo sem... Fala, Lucas Marques, você falou? Não, eu achei que a Juna tinha rido do comentário do Claudemir. Aí eu ia não falar vi, pra tava ela ali. vendo a... Ele a falou coisa, que essa deixa eu ver. fumaça saiu preta porque queimou a picanha. Eles estavam comendo lá. Piada do meu Tá tio. fazendo Será errado. será que eles entregam um santinho lá pra pedir voto? Pode ser. Acho que é outro santinho, né? Gente, fica aí. A turma vai fazendo essas votações. Tem muita gente aguardando. Eu acho que até por isso, né, Juna, que não dá pra demorar tanto. Porque as pessoas ficam nessa expectativa, né? E assim, no mundo que nós vivemos hoje, que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. Essa ânsia, né? As coisas... As pessoas ficam ali ansiosas. A igreja é muito dinâmica, são muitas decisões que precisam, assim... Se a gente pensa assim, já pensou 3 anos mudou muito. Mas tem muita coisa que aconteceu, né? A BBC hoje publicou que a demora era por conta... porque o colegiado é muito diverso entre si, né? Então, que os cardeais ainda estão se conhecendo. Sim. E que é algo que antigamente era muito mais difícil, né? Você sim. saber. Então, se ainda demorou mais por conta disso, imagina em outras épocas. E é isso aí, a gente vai aguardar enquanto for o tempo. Eu acho que não vai se estender muito tempo. Mas outros casos demoraram, assim, 9, 12 dias, imagina, 100. Então, não vai demorar muito, não. Logo Eu acho que Papa. tem isso também, Juna, né? Porque assim, hoje, né, a informação corre muito rápido, as é. pessoas
talvez você não conheça diretamente uma pessoa, mas você tem alguém que conhece Sim. os players ali, Sim. né? As pessoas que estão ali. O próprio Papa Francisco, ele falava que ele saiu da Argentina para votar e que ele logo voltaria, assim, sabe? Ele não tinha pretensão de ser Papa. Quando as pessoas perguntam isso, né? Ah, você gostaria... Até quando a gente comentou do filme, um dos erros lá do filme era isso, assim, essa ânsia, esse desejo, assim. Eu acho que se você perguntar lá, de fato, quem aqui quer ser o Papa, eu acho que caro, assim. As pessoas não... Aquela ali Os que é a cardeais não fumaça? querem. É. Ou o Ivan pegou alguma churrascaria. Não, É aquela ali mesmo. mesmo. Ali. E mais ou menos assim, ali aqui na atrás, esquina, né? assim, Tinha naquele uns muro ali, pássaros. ficava... Vinha um, pousava, É. se coçava, saía. É bem aquele aí mesmo? Ele eu não pensando, vi. por que tanta foto pra cá, né? Por que tanto celular me Não, filmando hoje? Ele nunca se sentiu... Ele nunca se sentiu tão Importante. importante Ah, com na certeza, vida, esse com pássaro aí. certeza. Ele tava ali pousando. Nossa, o André estou trouxe lindo. o André trouxe um questionamento ali que eu acho interessante a opinião da Juna e do Rodrigo também. Se o Henrique e a Maís quiser complementar, se Não, não você quero opinar, não. preferência, o que vocês acham assim, se deveria vir um mais conservador ou progressista, se vocês têm alguma ideia a respeito. Eu penso que hoje o mundo está num momento mais conservador. O mundo. E eu acho que... eu não acompanho exatamente a Igreja Católica, mas eu acho que... E também, eu acho que isso também não influencia em nada. Estou só falando da minha percepção humana aqui. Mas eu acredito que ainda o Papa, por mais que a igreja não tem tanta influência como antigamente, ainda tem influência na política, né? Então, eu acho que muda a visão das pessoas que estão dentro da igreja, se for um Papa conservador, um Papa mais progressista. Mas a Então- ideia da força é o contrário, né? A igreja é mais forte que isso. Então, a minha opinião é que o Papa tem que ser o que a igreja precisa. E vocês podem ter certeza, será o que a igreja precisa. Então, O que eu que a não... igreja precisa? Não, é porque eu não acho isso. Porque se você colocar ser progressista ou conservador, é colocar a grandiosidade do apostolado dentro do mundo político, que a gente tem um espectro De um que é diferente do que a critério Alemanha que não é tem do isso. espectro, que é diferente Entendi. do que a Polônia tem do espectro, e ele é para todos, então fica muito difícil a gente Mas eu colocar. percebo assim que essa onda conservadora, né, que nós estamos vivenciando nesse momento, ela não é uma questão do Brasil. Eu enxergo como uma onda conservadora no mundo. Até porque você vê os países mais protecionistas, mais fechados economicamente, disputando, as guerras aumentando, e tudo isso tem a ver com o sentimento conservador. Então eu vejo o mundo assim. Se Para um fosse mundo um assim, presidente, eu queria que fosse um conservador, mas assim, ó, não para um sendo. mundo assim, é que aí diverge muito. Para um mundo assim, Porque ele não é o melhor nosso chefe de progressista. Estado. Né? Para um mundo Então, assim. Mas a tendência é as coisas convergirem. Então eu acho que seria melhor para o mundo se ele fosse progressista, que ele promovesse o diálogo, etc. Mas normalmente a igreja segue esse tempo, assim. Então eu acho que a tendência é ser conservador. Minha leitura. E tem outra coisa também, né? O apostolado, né? Então, o tempo em que ele é papa, ele vai precisar conversar com todos, né? Então, hoje ele pode ser, sei lá, o que as pessoas enxergam como sendo conservador. E durante o caminhar dele, ele enxergue que há necessidade de conversar de outro formato, sim. né? Então, Não, e é até, difícil, assim. Ô, Juna, até assim, porque estipular tem gente isso. que acha que eu sou conservador e tem gente Isso, que acha que eu isso sou eu progressista. falo. A visão, Assim. a ótica é a minha, né, sobre essas coisas. Tanto é que quando eles elegem lá, colocaram lá, quem tem mais chance e tal, aí eles colocam, tipo, cardeal tal, conservador. E, tipo, eu fico pensando, será que ele sabe que ele é, sabe? Porque jamais que o cardeal vai se colocar nessa posição, assim, né? Não é... Não a é o gente, critério, a né? gente não consegue adaptar isso porque a gente só sabe de eleição democrática, né? A gente só entende de colocar presidente, vereador, essas coisas. E como isso se distancia muito, a gente coloca esse modelo dentro da nossa ótica. E o que de fato não é, né? Ô, Juna, mas assim, ó, por exemplo, o modelo presidencialista, né, com representantes Sim. da sociedade, ele é uma imitação da igreja protestante. Esse sistema de representantes, por exemplo, a igreja presbiteriana tem os presbíteros que representam a comunidade e esses presbíteros têm o concílio maior, que é o presbitério, e tem o sínodo,
e tem a AG. E as pessoas que votam? As pessoas que votam e definem as leis. O Estado copiou a Igreja Presbiteriana, os Estados Unidos, e o Brasil copiou os Estados Unidos. Então, assim, no fundo, o modelo de governo que nós temos hoje, majoritariamente nas democracias, é Sim. uma cópia do modelo de governo das igrejas. Então, Aí assim, difere por isso também, né? pouco Porque também o eleito tem é um pouco pelo de próprio Espírito Santo. Então a gente não foi chamado para votar. muito bem, vou aqui com o meu